Oi pessoal, então, hoje a gente vai começar com o primeiro vídeo especificamente do Ela Habla. O último vídeo ele foi a apresentação do mais ou menos o que é o Love Matters, né, o sistema Love Matters que eu criei. E aqui eu vou falar exclusivamente agora de um conteúdo de um dos 45 projetos que se chama Ela Habla, Eu Hablo. E aí sempre vai ser um assunto. O assunto de hoje é eu e o diagnóstico. No meu caso, sou eu e os diagnósticos. Vamos lá. Meu nome é Clarice Ottoni, eu sou um monte de coisa, eu não sei me apresentar adequadamente porque eu sou um monte de coisa e aí eu não sei qual é a expectativa que cada um vai ter. A minha expectativa de me apresentar é nenhuma. Então, eu só vou dizer assim, as coisas que eu vou falar aqui são coisas tanto do que eu passei e tanto coisas que eu estudei. Então não é uma doida maluca falando uma coisa imaginária da cabeça. As coisas que eu falo aqui fazem, para mim, fazem todo sentido e de alguma forma estão dentro da ciência ou das minhas vivências com os profissionais da área de saúde que eu frequentei e continuo frequentando, ou por ser o assunto do meu próprio estudo. Não vou ficar com essa questão de colocar o link na descrição, porque esse canal aqui eu não tenho a intenção de fazer um vídeo que seja profissional. Aqui é uma pessoa, Clarice Ottoni Lourenço, dizendo o que eu penso, sinto e sei sobre determinado assunto, com a intenção de ser uma conversa. Tanto é que digo novamente, como foi no último vídeo, eu faço também encontros presenciais para a gente ter essa coisa pessoalmente. Então, existem encontros em lugares, pode ser num barzinho, pode ser num restaurante, pode ser num lugar específico, enfim. Que aí eu faço Ela Habla com pessoas aqui, trocando. Em vez de você estar aí do outro lado da câmera, me assistindo, você está sentado numa cadeira, está em pé tomando alguma coisa, me assistindo também falar. Então aqui a pegada é totalmente humana. Só que é um humano de qualidade, não é um humano leviano, nem um humano descomprometido com a verdade. Tudo que eu falar aqui é totalmente genuíno, totalmente. Eu jamais vou criar personagem, eu jamais vou inventar histórias. Aqui vai ser sempre um papo, digamos, de consultório fora do consultório. Então, assim, eu sou muito comprometida com a verdade, como é o slogan do Love Matters: verdade, diversidade e dignidade. Então, eu sou muito comprometida com esses três valores. Então, chega de assunto, bora lá. Por que eu resolvi falar desse tema? Primeiro, porque eu tenho 3 diagnósticos, que é síndrome da fadiga crônica, transtorno de ansiedade generalizada e depressão crônica. E ao longo dessa vivência dos 3 transtornos, dos 3 diagnósticos que eu tenho, eu ainda tive outros diagnósticos, como por exemplo de borderline, que não é errado, que não é o certo. Inclusive eu falei isso com minha psiquiatra na ocasião. E, enfim, esse assunto diagnóstico, eu acho assim que é um assunto bem delicado para ser falado. No meu caso é de saúde mental, mas para algumas pessoas, eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que tem bolsa de colonostomia. No caso dela é um assunto de saúde física, né? Então, seja o que for, qualquer coisa relacionada a diagnóstico, não acho que é um assunto que passa batido. Por exemplo, quem teve câncer, né? Minha mãe teve câncer e foi muito bacana de ver que ela naturalmente falava: eu tive câncer, né? Eu tô fazendo quimioterapia, tô fazendo, enfim. Então, é bem bacana de ver que o assunto diagnóstico não é para ser um assunto para colocar embaixo do tapete, nem para ser colocado só dentro dos lares e das casas. É um assunto de sociedade, né? Por que de sociedade? Porque se a gente existe, existe sociedade, né? Nós, Homo sapiens, fazemos parte de um social, somos seres sociais. Precisamos viver em coletividade para nossa existência perpetuar. Então, qualquer assunto que se relacione com o indivíduo está, de alguma forma, direta ou indiretamente, relacionada com a sociedade. Por isso também que eu trabalho com sexualidade, porque muita gente acha que sexualidade é um assunto privado, e é. Só que a sexualidade também faz parte do coletivo. Enfim, não tem milhões de assuntos para falar aqui no Elabla, nos outros também trabalhos. Por exemplo, a sexualidade eu poderia falar num debug da vida, eu poderia falar no Oeste da Guerra também, que são outros projetos que eu tenho. Mas só para contextualizar que
falar de diagnóstico é falar de um assunto social também, não é falar só de um assunto pessoal, né? Então, como sempre, eu vou usar assim eu própria como como o elemento aqui para tomar o exemplo. Vamos lá, o que acontece? É, há muito pouco tempo, é bem recente, que eu estou muito bem com essa coisa do diagnóstico. Até pouco tempo atrás, eu ficava achando, nossa, para algumas pessoas eu posso falar, para algumas eu não posso falar, não. E realmente é isso, eu estava em parte certa. Por quê? Porque as pessoas têm ignorância, né? Então, por exemplo, quando eu falo, eu tenho depressão, a pessoa faz uma cara. Tipo, ela vai se matar a qualquer momento. Não, não é isso. Não é isso, né? A gente falar de vida e de morte também acho uma coisa necessária de ser falada na sociedade. Então, a pessoa que tem depressão, sim, é uma condição de saúde bem difícil, mas que existe o meu olhar sobre isso é um olhar bem positivo até. Então, pode ser até tema de um outro vídeo, né? Mas voltando aqui ao assunto eu e o diagnóstico, que no caso eu pode ser você que está aí do outro lado, eu preciso falar do que, assim, de self, né? Identidade, como diz na psicologia. A gente é o que a gente consome, o que a gente vivencia, o que a gente sabe. A gente é um conjunto de vários elementos, né? A gente como identidade, como quem somos, filosoficamente, estruturalmente. E a filosofia é fundamental. Quando eu falo filosoficamente, não é jamais com uma coisa pejorativa. Filosófico, como se o filosófico não fosse importante. É estrutural o filosófico, assim como o material também é estrutural. Mas voltando ao ponto, a questão de identidade é uma questão muito, assim, eu não tenho nem como dizer que é o mais importante. Tanto é que para ganhar dinheiro precisa ter autoconfiança. Precisa saber de quem somos, qual é o nosso propósito, o que queremos da vida, que estilo de vida queremos, que habilidades temos, enfim, está tudo relacionado com identidade. Voltando à sexualidade também, tem tudo a ver com identidade. Que tipo de corpos eu gosto para me relacionar sexualmente, que tipo de prazer eu tenho, enfim. Lá vamos deixar falar da sexualidade. E falando a questão do diagnóstico, o diagnóstico poderia ser, digamos, um ponto de fragilidade dentro da identidade. E não é para ser. Por quê? Porque simplesmente é o que faz parte da nossa vida. Então, quando eu digo a questão do diagnóstico, é primeiro entender o contexto do que é ter um diagnóstico, que na verdade é você somente identificar uma coisa que faz parte do teu momento de vida. Alguns diagnósticos meio que são para sempre, outros diagnósticos são temporários, outros são de longa duração. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 diagnósticos, digamos, crônicos, né, que não se espera ter uma cura, mas que sinceramente eu espero sim. Tanto é que eu estou me curando. Mas aí já é outro assunto também para outro vídeo. Mas é a questão assim de coisas que ficam muito tempo na sua vida. Então, a pessoa que está aí muito tempo desempregada, a pessoa que está aí muito tempo sentindo dor, que são os casos também do pessoal da fibromialgia, né? A pessoa que está muito tempo tendo, sei lá, limitações, no caso, o pessoal que tem artrite, o pessoal que tem condições ortopédicas, enfim. Aí cada um vai ouvir o que eu estou falando aqui e vai encaixar no que faz sentido para si. Mas no meu caso, eu tenho percebido que eu sofro alguns preconceitos pelo diagnóstico, não no sentido de capacitismo em si, porque o capacitismo é preconceito, né? É a coisa de diminuir o seu valor porque você tem determinada condição de saúde. Mas é uma coisa mais profunda do que isso. Por exemplo, voltando a falar da depressão. Quando eu falo da depressão, eu sinto que o pessoal já coloca um carimbo. A Clarice é triste. Mano, eu não me considero uma pessoa triste. E aí, a psiquiatria vai explicar, né? Tanto é que a causa de sentimento da depressão não é tristeza, é culpa. Isso já começa a ser a gotinha de conhecimento aí para quem está ouvindo. O sentimento causa de depressão não é tristeza, é culpa. E aí, culpa. Primeiro, quem já é mulher ou gay
ou qualquer outra condição que não seja da maioria, já vai sentir uma culpa intrínseca, porque desde que nasce já é colocado na gente uma determinada responsabilidade do que por nossa causa algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, no caso das mulheres porque o filho virou bandido, então a culpa é da mãe. Porque o marido está infeliz, a culpa é da esposa. Isso aí são conceitos estruturais culturais. Então, por exemplo, só pelo simples fato de ser do gênero feminino, já abre aí um, um, um arranjo cultural de culpabilizar. Não é à toa que se fala muito atualmente dentro da política, né, os partidos progressistas, de não culpabilizar a vítima. Porque geralmente a vítima já carrega em si um peso cultural, estrutural de ser a culpada, a que colaborou para que aquilo acontecesse. Isso já é uma questão de inconsciente coletivo, como diz lá na psicologia. Então, são realidades que é fato. Não adianta a gente querer mudar a realidade. O que adianta a gente querer mudar como a gente lida com a realidade, como a gente se posiciona diante do jogo da vida. E aí, nessa questão da depressão, eu percebo que muita gente bota esse carimbo não é por desamor, é por ignorância mesmo. Agora, por que ignorância? Porque não se fala disso. Ou quando se fala por um viés, por exemplo, de quem nunca teve. Então, o que eu vou falar aqui de psiquiatra e psicólogo? É muito comum um psiquiatra falar assim, eu não entendo a pessoa encerrar sua própria vida, não sei o quê. Por que a pessoa não entende? Porque muitas das vezes ela tem um viés de conhecimento aplicado da medicina, no caso a psiquiatria, sem olhar aspectos de vivência daquele indivíduo por questões culturais, que inclui a família que os cerca, a vizinhança, as expectativas que a sociedade cria. E aí começa a haver uma distância entre o que se aprende academicamente com a realidade. E isso, inclusive, vai ser um tema do meu próximo evento presencial, que vai ser redes sociais e a dificuldade de entender a realidade. Porque justamente a gente está numa era de tanta informação, mas tanta informação, que no final está se tendo uma distância entre realidade e informação. E eu percebo isso de uma maneira bem profunda e sutil nos consultórios de psiquiatria, que eu já fui a vários, e até mesmo no consultório de psicologia. Essa parte da vivência faz muito diferencial, faz um diferencial enorme na questão de entender o que é o diagnóstico. Então é por isso que eu estou aqui, um dos motivos que me motivou a criar o Ela Habla e eu falar de saúde mental no Ela Habla. Eu não sou formada na área de saúde mental, sou formada em arquitetura e urbanismo. No caso, o urbanismo é uma área de ciências sociais e arquitetura também pega a área de humanas, é arte exatas e humanas. Então, no final das contas, eu estou aqui como um ser humano que tem algum conhecimento de áreas de humanas, mas que pela minha vivência eu me aprofundei demais para poder justamente eu viver bem, porque eu não conseguia encontrar um caminho de viver bem só nos consultórios de psicologia e psiquiatria. E em forma alguma eu estou reclamando dessas duas áreas de conhecimento. O que eu estou dizendo é que elas em si não são suficientes, na minha visão. Vai lá no psiquiatra, é importante. Vai lá no psicólogo, é importante. Quando eu falo psicólogo, gente, eu não vamos entrar no gênero, tá? É psicólogo, psicóloga ou psicólogue. Tanto faz o gênero. Estou falando, resumindo para o psicólogo. Se não é ficar psicólogo, psicóloga e psicólogue. Porque falar psicólogo e psicóloga também está excluindo quem é não binário, né? E aí seria um outro problema. Então, para fins de resumo da linguagem, eu vou usar como é o, o resumo de colocar no masculino, sem desqualificar que existe feminino. Então, para mim, depois posso até fazer um outro vídeo sobre esse assunto de linguagem neutra, mas no momento eu continuo seguindo o português que existe, que é havendo um elemento masculino, vamos falar do masculino, e para generalizar, vou falar do masculino sem me sentir ofendida por isso, nem sem me sentir, não é nem ofendida, sem me sentir colocada fora da história porque não usou o gênero feminino para falar de psicóloga, né? Então,
essa questão de gênero é global para todos os seres humanos que trabalham nessa área. Só que não é só isso que importa. Para poder entender disso, a gente vai precisar ter muita área de humanas associada à área de saúde. E por isso que eu estou aqui. Sou do teatro, sou especificamente na questão de apresentação. Então, assim, eu uso a arte, que é a habilidade que eu tenho, para ser para colaborar com esse pedaço da saúde. Então, de forma alguma, precisa deixar de ir em psiquiatra, psicólogo, vá. Quem precisa de psiquiatra, vá. Quem tem transtorno mental, psiquiatra é estrutural na recuperação. Inclusive, eu uso psiquiatra assim já há mais de anos, vários anos. Psicólogo mais ainda, né? Porque a psicoterapia ela vai fazendo toda uma estrutura de manutenção e crescimento. O psicólogo já trabalha com, dependendo da questão de saúde mental, trabalha uma coisa mais pontual, mais temporária, dependendo do que for, vai ser pro resto da vida. Mas seja o que for, qual é o meu ponto aqui? Mostrar que falar de diagnóstico é falar de uma extensão humana que meio que fica sem ser falado. É um vazio que eu vim aqui tentar, com toda a minha humildade, colaborar nesse preenchimento. Por quê? Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando do que a gente é também. Sim, eu tenho ansiedade generalizada, eu não posso desconsiderar isso. Eu não tenho como trabalhar numa empresa como uma pessoa que não tem ansiedade generalizada. Determinados assuntos vão ser gatilho para mim, que para outras pessoas não vão ser. Para a grande maioria, talvez, não vão ser. Se bem que a ansiedade está virando agora uma maioria, né? Ansiedade e depressão, infelizmente, é melhor rir do que chorar. Infelizmente, a ansiedade e depressão está sendo, assim, problema de saúde pública. Daqui a pouco vai ser assim, quem não tem vai ser uma exceção, uma dessas duas condições. E a fadiga crônica é uma comorbidade, né? É uma consequência da ansiedade que não é tratada por muito tempo e ou da depressão que não é tratada por muito tempo. Não é que é tratada, que não é eliminada. Então eu trato de ansiedade desde sempre, depressão, só que não foi tratada de uma maneira efetiva e ela se alongou, que isso é outra questão que a ciência ainda não consegue identificar. Ainda mais eu, que nasci na década de 70, assunto de saúde mental era uma coisa super, super nova, então a ciência desconhecia muita coisa, então assim, eu fiquei muito tempo sem tratamento e isso foi colaborando para que eu entrasse num quadro de transtorno crônico. Ninguém começa já com ansiedade generalizada, a pessoa começa com crise de ansiedade, né? Aí a crise começa a ser mais frequente, aí daí vai aumentando e vira o transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho esse diagnóstico como consequência de um início de ansiedade que não foi adequadamente tratado. Mesma coisa, depressão. Eu iniciei a depressão com depressão pós-traumática, que é a depressão mais simples de tratar. Só que, como eu continuava muito ainda vivenciando os elementos do trauma, que no caso foi violência, né? Violência doméstica, um dos motivos que tem o trabalho, o projeto Exit da Guerra, que é justamente para pessoas vítimas de violência, principalmente violência doméstica, que é o meu expertise maior. Então, como eu fiquei muito tempo ainda conectada com a causa da depressão, isso foi se alongando, foi se alongando, se alongando. E aí, porque já se passou de 10 anos, então eu tenho depressão crônica. Só que por isso, não significa porque a coisa é crônica que vai ser para sempre. Sinceramente, não acredito nisso. Eu visualizo sim a minha cura, eu visualizo sim um dia não ter mais depressão. A ciência diz que não. A ciência diz que a psiquiatria, né? E até a psicologia, mas mais até a psiquiatria. Que a depressão, uma vez que vai, a crônica, ela não volta mais. Mas não quero entrar nesse detalhe porque eu posso falar algum detalhe errado e aqui esse assunto não é para ser tão detalhado. Mas a questão do diagnóstico, ele meio que é uma zona de um pouco nebulosa, porque não é uma coisa tão assim, puf, a Clarice tem depressão crônica, pro resto da vida a Clarice agora não consegue mais trabalhar, não consegue mais... Não! Eu tô altamente produtiva, por exemplo. Agora, qual é a questão? Eu sei que determinadas questões, para mim, são mais sensíveis para que eu tenha uma recaída de depressão.
E por conta disso, eu já levo uma vida prevenindo lidar com determinados aspectos que vão possivelmente me conectar a um momento de encaixe com aquela situação que pode me fazer ter uma recaída. Por exemplo, já que o meu ponto de abertura da depressão foi violência, eu não me arrisco a ficar indo a lugares que eu sei que existem pessoas violentas. Um dos motivos que a trilogia, que todos os eventos que eu faço, presenciais, não existe possibilidade de haver pessoa tóxica, né? Então, assim, é um lugar de segurança. As pessoas que são eventualmente tóxicas são bem-vindas desde que elas estejam abertas para identificar sua toxicidade e modificar sua toxicidade. Então, sim, eu sempre acredito na transformação das pessoas. A transformação é um elemento estrutural. Então, fazendo esse parêntese aí da questão de pessoas tóxicas, eu não tenho como viver numa sociedade que não tem pessoa tóxica, porque a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas são tóxicas. Mas vamos considerar que é para ter uma positividade de que mesmo as tóxicas, existem níveis de toxicidade e muitas vezes as pessoas são tóxicas por ignorância. Aí eu volto ao que eu estava dizendo antes, não por desamor. Então, quando as pessoas cometem algum tipo de preconceito, vamos já encaminhando aqui para o final do vídeo, vamos perceber que talvez aquele preconceito não seja por desamor, e sim por ignorância. E se for por desamor, é uma pena, mas também acredito que a pessoa pode amar. Eu acredito sim, tanto é que o nome do meu trabalho é Love Matters, né? O amor importa. Então aquela pessoa pode se modificar sim, mas enquanto isso, eu não vou lidar com uma pessoa que tem desamor por mim. Porque justamente eu lido bem com o meu diagnóstico. Eu não faço o meu diagnóstico um elemento de limitação. Pelo contrário, eu entendo os meus diagnósticos, por isso que eu estudo muito saúde mental, estudo muita coisa de saúde mental e de saúde e de humanas, para justamente eu ter uma qualidade de vida melhor possível, incluindo os diagnósticos que eu tenho e que eu sei que não são fixos. São diagnósticos que podem mudar. Eles são que nem as ondas, né? Tem momentos de maré baixa, momentos de maré alta, o que faz a maré ficar alta, o que faz a maré ficar baixa. Então, assim, é receber o diagnóstico com boas-vindas, no sentido de buscar a cura, sim, mesmo que te digam não tem cura, mas é possível você visualizar, chegar próximo da cura, se houver amor e conhecimento. Com ignorância e com desamor, não tem como realmente chegar perto de cura. E aí a questão do social é, se você tem alguém que tem, por exemplo, eu confesso, eu tenho muita ignorância dentro do meu nível, assim, do que eu acho, o que eu sei das coisas, eu me sinto com muita ignorância, por exemplo, com o autismo. E quando eu conheço uma pessoa que tem um filho autista, eu chego na pessoa e falo, cara, me ensina, sabe? Me ensina sobre autismo, eu quero entender a sua visão de autismo. E ela não é neuropsiquiatra, neuropsicóloga, neurologista, psiquiatra, nada da área de saúde, mas ela é uma pessoa, mãe de um filho autista. Então, o que ela sabe sobre autismo me importa muito, é um conhecimento que tem muito valor para mim, adicionalmente, claro, do que a ciência vai dizer. Então, eu como cidadã, eu quero conhecer do autismo porque eu sei que existem vários autistas por aí e que fazem parte da sociedade que eu vivo. E essa ideia de integração é justamente a ideia da inclusão. E não é inclusão, coitado do autismo, não é isso. É inclusão porque o autista ele é um ser humano que tem o direito de ter a qualidade de vida melhor que ele puder. Assim como eu, que tenho depressão, também tenho direito a ter a melhor qualidade de vida que eu puder. E é nisso que eu acredito. Se eu não acreditasse nisso, por exemplo, eu não estaria já quase um ano sem precisar fazer psicotrópicos. Então, assim, o que fica de mensagem, como sempre, eu vou sempre terminar vídeo com coisas reais e positivas. O diagnóstico, ele faz parte de quem somos, seja de maneira transitória, seja de maneira mais a longo prazo, médio e longo prazo. Só que o diagnóstico não nos define. O que nos define é como a gente vê o mundo, como a gente está aberto
para cada vez mais ver o mundo de maneira mais diversificada, acolhendo as diferenças, sejam elas de natureza social, financeira, saúde física, de saúde mental, de gênero, de raça, de preferência sexual, seja o que for. E o capacitismo não pode, de forma alguma, ser um elemento banalizado na sociedade. Então, eu, como uma pessoa que tenho 3 diagnósticos bem complexos, bem, desse jeito, eu tô aqui linda, leve e solta. Claro que eu tenho momentos muito ruins, por isso que eu falo de sofrimento, tem momentos de sofrimento, mas que aquilo passa de acordo com as coisas que eu aprendi ao longo da vida, que inclui com os profissionais que me ensinaram. Eu vou fazendo cada dia da vida acontecendo, manejando as minhas questões de saúde mental, que é o meu caso, mas poderia também ser de saúde física, quando eu já quebrei pé, já quebrei joelho, enfim. Mas que dá pra gente seguir em frente agora, com essas duas coisas, conhecimento e amor. No caso, auto-amor e amor pelo outro, na questão do social. Então é isso, pessoal. Bem-vindos aos diagnósticos que cada um de vocês aí eventualmente tem, ou de pessoas que vocês amam tem. E no final das contas, é normal a gente não ser saudável em tudo. E quanto mais a gente esconder os nossos diagnósticos, menor vai ser a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida da sociedade que a gente está inserido. Então, quem tem o seu diagnóstico, que fale sobre isso, que se informe sobre isso, que se aceite sobre isso e que tenha certeza de que é possível ter uma vida com a melhor qualidade possível, incluindo o diagnóstico. Tá bem? Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.